Pronto, começou a gravar. Deixa eu voltar aqui. A irmã Simone também lembrou aqui. Obrigado, irmãos. Eu sempre esqueço. É porque a gente fica aqui. Quando você fica mantendo a sala, aí eu fico toda hora recebendo. Chega a pessoa que quer entrar, aí eu vou, aceito. E a gente fica nessa dinâmica, acaba esquecendo. Mas ainda bem que 30 pessoas pensam melhor do que uma, né? Então a gente acaba conseguindo não deixar passar, né? Tá todo mundo vendo a minha tela aí? História do Carmela? Beleza, ótimo. Então, a nossa intenção no dia de hoje é justamente essa, né? Para traçar um histórico, a intenção, obviamente, né? Eu não vou conseguir aqui, em 1h30, mais ou menos, de formação, entrar no nível do detalhe de uma história de mais de 700 anos, né? A intenção justamente não é essa. Só que, né, nós iremos conseguir passar por tópicos, né, da história do Carmelo para que a gente entenda, né, como que o Carmelo surgiu, como que o Carmelo se desenvolveu, da onde que vem um pouquinho da nossa espiritualidade. Então, a intenção desse encontro é justamente essa, né. Quem participou das minhas formações anteriores sempre notou que eu gosto de pegar a história da coisa, de alguma coisa, para contextualizar essa coisa, né? E aí depois disso eu entro nos termos técnicos, né? Daquilo, né? Da espiritualidade, do tema, do item, assim sucessivamente. Dessa vez não. Dessa vez a gente vai focar não em nada específico, senão além apenas e tão somente na história mesmo. Né? Então, essa é a nossa intenção no dia de hoje. Deixa eu passar aqui o slide. Então, a gente sempre começa as nossas reuniões, né, sempre colocando uma palavra, né, de inspiradora, né, para o nosso encontro, para a nossa reunião. Nesse dia de hoje, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir à missa hoje, né? Hoje nós estamos celebrando a Santíssima Trindade, sinal de comunhão, né, para todos nós. Que Deus possa nos abençoar enquanto comunidade, né? Nós estamos distantes, mas estamos unidos, né, a um só coração. E a palavra inspiradora, as palavras, né, inspiradoras, né, na verdade, eu quis fazer uma brincadeirinha aqui, né, com a Sagrada Escritura, fazendo um link com o que nós iremos ver hoje, né? Então, são vários trechos da Sagrada Escritura onde se iniciam com a palavra, né, a frase, esta é a história de, esta é a história da, essa é a história de, né? Então, lá em Gênesis a gente tem, essa é a história das origens do céu e da terra, né? Essa é a história da família de Noé, essa é a história da descendência de Arão e de Moisés, essa é a história dos antepassados de Davi, né? Então, no dia de hoje, né, eu, irmão Davi, né, os nossos irmãos da comissão que estão aqui presentes, nós iremos lhe apresentar, né, iniciar aqui, esta é a história do Carmelo, né? Vai ser isso que nós iremos presenciar hoje aqui nesse momento de formação. O que é que nós vamos abordar hoje? Né? Nós vamos falar o que é o Carmelo, a nossa origem, né, da ordem carmelita, as nossas inspirações, as dimensões da espiritualidade carmelitana, os carmelitas na Europa antes da Reforma Teresiana, os carmelitas na Europa depois da Reforma Teresiana, alguns santos carmelitas na história e, por fim, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos doutores, né? Nós temos 3 doutores da igreja, né, no Carmelo, né? Então, a gente vai dar uma pinceladinha neles, né? Eu vou iniciar a formação. Alguém tem alguma coisa a colocar? Senão, a gente vai começar já. Oi, irmão Davi. Oi, quem tá falando? É a Vera. Oi, irmã Vera, tudo bom? Salve Maria. Salve Maria. Eu vou dar só uma paradinha aqui um pouquinho, porque eu estou aqui no carro com a Nossa Senhora,
que eu estou trazendo aqui para uma enferma. Dá para o senhor ver ela? Tô vendo sim. Está deitada no banco do meu carro. Aí eu vou entrar na casa dela aqui, mas aí daqui a pouco eu já entro de novo, tá? Tá bom, tranquilo. A gente vai deixar gravando aqui e depois a senhora consegue ver. Tá, é porque a gente vai fazer também um texto aqui com ela, que ela está muito doente. Aí depois eu vou entrar, vou ficar atenta aqui nas coisas, tá bom? Tá bom, irmão. Fica com Deus, viu? Tá bom. Boa missão. Tá, obrigada. Um minutinho só. Perfeito. Então vamos lá. Se alguém tiver com o microfone ligado, por favor, né, feche o microfone para não ter interferência aqui na formação, né? E todo mundo conseguir aproveitar da melhor maneira possível, né? Iniciando aqui a nossa formação, né, a gente se pergunta, né, muitas vezes, o que é o Carmelo, né? Falando na questão geográfica, né, o Carmelo ele não é uma simples e única montanha, mas na verdade ele é um conjunto de colinas, né, um conjunto de uma formação, né, geológica, né, situada, né, ao oriente do Mar Mediterrâneo e a noroeste do que chamamos hoje de Estado de Israel, na cidade de Haifa, né. Essas colinas, elas possuem uma extensão de mais de 80 quilômetros, com muitos bosques, com vales, né, e vegetação diversa. E aí, irmãos, a palavra Carmelo, ela é frequentemente usada nas Sagradas Escrituras para evocar beleza e fecundidade. Né? Lá em Isaías 35, versículos de 1 a 2, né? Diz assim, olha que bonita a frase, né? Depois, quando vocês estiverem sossegados aí nas suas casas, né? Vocês podem meditar um pouquinho nessa palavra, né? Lá no livro de Isaías diz assim: alegrem-se o deserto e a terra seca, rejubile-se a estepe e floresça, como narciso cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande júbilo e exulte. A glória do Líbano lhe será dada, bem como a beleza do Carmelo e do Saron. Né? Então, o que significa, né, essa palavra Carmelo, né? A palavra Carmelo, ela vem, né, do hebraico que é Carmel, né, que quer dizer, né, literalmente um campo, um jardim bem cultivado ou uma vinha de Deus. Olha que bonito, né, o significado, né? Já aí a gente já consegue resgatar um simbolismo, né? Se vocês puderem olhar aí, né, nós estamos aqui em 29 pessoas, tem hora que entra um pouquinho mais, tem hora que entra um pouquinho menos. Se você olhar no rostinho de cada um aqui, né, eu olho aqui na minha tela de cima aqui, nós vamos ver aqui, no rosto de cada um, né, uma flor, né, no rosto de cada um jardim, né, bem cultivado, né, nessa reunião aqui, nós todos juntos, né, se nós juntarmos todas essas flores, nós formamos um jardim. Então, aqui, teoricamente, né, se a gente for pensar na questão de mística até, né, de simbolismo, nós, enquanto reunidos aqui, enquanto Carmelo, nós somos um jardim florido, né, porque cada um aqui é uma flor exalando um cheiro diferente, né, mostrando a sua beleza de uma forma diferente. Irmãos, tanto para judeus, quanto para muçulmanos, quanto para cristãos, né, o Monte Carmelo ele sempre estará ligado ao profeta Elias. Né? A gente conhece muito bem a missão que o profeta Elias teve, né, lá nos relatos do primeiro livro de Reis. O que foi que aconteceu, né? Elias era justamente o responsável por retirar, né, remover o povo escolhido do seu sincretismo religioso, né, voltar sua atenção para o único Deus. Né? Então, a gente tem aí duas grandes passagens, né, que eu gostaria de citar aqui, né?
aliás, são passagens muito extensas e eu não vou ficar entrando nelas, mas se vocês quiserem anotar, né, em um momento propício, vocês podem ver que lá no Monte Carmelo, né, Elias lutou contra os profetas de Baal, e essa leitura ela é extraída do primeiro livro de Reis, Primeira Reis, capítulo 18, versículos de 19 a 40. Tá vendo? São 21 versículos, né? Talvez ficaria complicado, a gente ia tomar bastante tempo da nossa formação fazendo essa leitura. Primeira Reis 18, capítulo 18, versículos de 19 a 40. Esse é o momento que, no Monte Carmelo, Elias luta contra os profetas de Baal. E o segundo momento, né, eu vou trazer até uma ilustração aqui de cada um desses momentos, né, foi tirado lá de 1 Reis, capítulo 18, versículo de 42 a 46. Versículos de 42 a 46. Que no Monte Carmelo, Elias viu uma pequena nuvem, né, o discípulo de Elias viu uma pequena nuvem. Ah, mas por que essa pequena nuvem? Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa questão, né? Essa interpretação do que é essa pequena nuvem, né? Então, irmãos, a origem dos carmelitas, né, ainda possui muitos mistérios. Deixa eu só mudar de slide aqui. Ah, legal. Eu coloquei um slide aqui para vocês, irmãos, para vocês darem uma olhada, apenas para exemplificar, né? Um pouquinho do Monte Carmelo. Tanto um mapa aqui, onde que o Monte Carmelo se situa, né? Aqui à nossa direita, né, a gente consegue ver aqui onde que o Monte Carmelo está situado, e na nossa esquerda tem uma foto aqui de um trecho, né, dessa montanha, né, desse conjunto de montanhas, de colinas, né. Apenas para questão de ilustração. Então, aqui, ó, justamente exemplificando aquilo que eu falei, né, eu trouxe essas duas imagens aqui, né, e ela traz bem aqui a presença do profeta Elias no Monte Carmelo, né, nós nos nomeamos, né, como carmelitas justamente por seguir essa tradição eliana. Então, a imagem maior retrata a primeira passagem que eu falei para vocês anotarem aí, que é a 1 Reis 18, de 19 a 40, né, a luta contra os profetas de Baal. E a segunda imagem, né, seria Elias, ou discípulo de Elias, né, depende da representação, no Monte Carmelo, que viu a pequena nuvem, né? Daqui a pouquinho a gente vai colocar nesse assunto. Tem alguém com o microfone aberto? Quem está com o microfone aberto, eu vou fechar aqui, tá bom? Senão fica dando interferência aqui na nossa formação. Então, irmãos, eu vou passando um pouquinho lá daquela história lá de trás, que depois vocês, no momento oportuno, né, vocês vão ter acesso, né, ler um pouquinho dessa história na Bíblia. No mês que vem, nós iremos entrar de maneira mais profunda na história do profeta Elias e na história do profeta Eliseu. Então, aqui foi só para citar mesmo, é uma citação, para saber de onde é que a gente vem, né? E aqui, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da origem, né, dos carmelitas. Então, esquece Santo Elias e Santo Eliseu, que ficaram lá antes de Jesus, alguns séculos antes de Jesus, e vamos pensar aqui no século XI, XII, né, da nossa era atual. O que acontece, né, irmãos? Na época, né, de 1189 a 1192, aqui, tá vendo? A Terceira Cruzada, onde eu coloco aqui, ó, tem uma tabelinha aqui, no canto superior esquerdo, né, a gente tem aqui a época da Terceira Cruzada, né? Interessante que a Terceira Cruzada, se nós formos parar para pensar, seguir aqui a linhazinha amarela, né,
nós teríamos cristãos oriundos da Inglaterra, cristãos oriundos aqui da região da França, né, da Itália e da região aqui da Alemanha, que vieram, né, aqui para a região de Acre, né, na terra de Jerusalém, né. Nessa época, os cruzados, eles, quem estuda um pouquinho de história, né, pode até falar com muito mais propriedade do que eu, né. Nessa época, a Terra Santa, ela vivia em conflito, não que hoje seja muito diferente, né? Só que os conflitos que aconteciam anteriores era sempre a dominação, vinham os muçulmanos, dominava tudo. Aí os reis, né, os reis da, da, da cristandade, né, da Europa, reuniam tropas de cruzados e eles iam e tentavam resgatar de novo a Terra Santa. E assim sucessivamente, né? Aconteceram várias cruzadas, né? Só que a gente está, nessa ilustração, a gente vê 4 cruzadas. E aí o que acontecia? Além desses cruzados, né, pessoas que iam lá de fato para a guerra, né, para resgatar a Terra Santa do domínio muçulmano, né, existiam também peregrinos, né, que, imagina assim, a Europa ela estava passando por uma radical transformação social, né, a Europa ela estava saindo de um sistema mais feudalista, então estava começando a criar cidades maiores. Então, as pessoas elas começavam a entrar em contato com a realidade dos mosteiros da época e via que aquilo ali, a realidade daqueles mosteiros estava muito frouxa até às vezes. E aí, o que essas pessoas queriam? Elas queriam seguir os passos de Jesus. Nos momentos em que a Terra Santa estava sob o domínio cristão, muitos peregrinos saíam da Europa e iam para a Terra Santa, né? Justamente com esse desejo, né, de seguir os passos de Jesus. Então, nós acreditamos, né, que logo depois da Terceira Cruzada, tanto peregrinos quanto pessoas muito devotas, às vezes até algum cruzado estava lá também, as pessoas foram se juntando lá no Monte Carmelo, né, foram se congregando ali no Monte Carmelo e começaram a formar uma comunidade, né, uma comunidade. Isso é muito bonito, né? Se formou a partir de algo natural, né? Quando a gente começa a se perguntar, né? A ordem beneditina, qual que é a data de fundação dela e qual que é o seu fundador? A gente tem uma data bonitinha, a gente tem lá São Bento, que é o fundador. Quando a gente pergunta da ordem franciscana, né, quem que é o seu fundador, qual data foi fundada, e assim sucessivamente a gente tem para todas as ordens da igreja. O Carmelo é diferente. Né? Se a gente for perguntar quem que é o fundador do Carmelo, a gente não sabe, não existe, não tem registro, né? A gente não sabe. Então a gente coloca que Santo Elias, Santo Eliseu, né, e Nossa Senhora do Carmo são os nossos inspiradores, mas esse grupo que se formou mais ou menos ali depois da Terceira Cruzada, né, é justamente o grupo que formou os carmelitas. Não existe uma pessoa que responda por essa fundação específica. Isso é muito interessante, né? Ou seja, né, sinal de que Nossa Senhora, né, foi à frente e criou uma ordem para ela, né? E aí, deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa aqui desse slide, eu acho que não, tá bom. Vou passar aqui então para uma figura, né? Santo Alberto de Jerusalém, né? Então, imagine, irmãos, né? Depois vocês vão ter a oportunidade de ver isso de forma mais profunda lá na ferramenta de formação online, né? Mas essas pessoas que se reuniam ali, próximo à fonte de Elias, no Monte Carmelo, vivendo uma espiritualidade devotada, de oração, né? Uma vida comunitária, eles fizeram um rascunho, né, de uma regra de vida e chegaram para o patriarca de Jerusalém à época, né, e pediram
que o patriarca de Jerusalém validasse aquele rascunho e escrevesse, né, uma forma de vida definitiva para aqueles eremitas que viviam no Monte Carmelo. E aí, irmãos, olha só que coisa interessante, nem a nossa regra, a primeira delas, que é a regra de Santo Alberto, nós sabemos ao certo quando é que ela foi feita. Olha só que interessante, né? Isso aqui é ação divina, né? Nós sabemos que Santo Alberto, patriarca de Jerusalém, ele foi patriarca entre 1205 e 1214. Em algum momento dentro desse período, mais provável, em 1207, alguns escritos nos propõem essa data, né, esse ano, né, que foi quando Santo Alberto de Jerusalém redigiu a regra antiga, né, a primeira regra. E aí, não vamos entrar hoje na regra de Santo Alberto especificamente, porque nós teremos um encontro igual esse aqui, específico. Nós vamos passar um mês inteiro meditando a regra de Santo Alberto. Tá bom? Então, aqui é só para a gente falar da questão histórica mesmo, pincelando, né? E um detalhe interessante, né, aqui aparece, né, o nosso primeiro santo, né, carmelita, ele foi, aliás, não carmelita, né, ele é um santo ligado à ordem carmelita, né, por questão da regra. Ele foi martirizado, né, lá na Terra Santa durante uma procissão na festa da exaltação da Santa Cruz, né, Santo Alberto foi martirizado. Então, irmãos, uma coisa interessante também, né, para a gente pensar, existiam várias regras de vida, né, no momento que os carmelitas surgiram, né? Existia a regra de São Bento, a regra de São Pacômio, tem várias outras regras. Só que eles, diferentemente das regras que existiam, eles resolveram fazer uma regra diferente. Por que isso? Né? Isso é algo interessante, por causa da transitoriedade de cargo também, né? Além de outras coisas que nós iremos estudar de forma mais profunda quando a gente for estudar a regra de Santo Alberto. Quando um abade no mosteiro de São Bento, na época da Idade Média, ele era eleito, né? O abade poderia ter 25 anos e morrer com 60. Todo esse período ele ficaria como abade, como líder daquela comunidade, né? A grande diferença da regra de Santo Alberto é essa, né? A transitoriedade, né? Ao invés de ter um abade que ficaria ad eterno, né, após eleito, há um prior que é votado pelos seus confrades, né? E esse prior fica apenas durante 3 anos, voltando a ser um confrade normal e participando de uma eleição, para eleger a sua próxima liderança. Isso acontece na Ordem do Carmo até hoje. Até hoje. Então, a gente segue esse exemplo, inclusive dentro dos nossos sodalícios, né? Não existe, né, um prior eterno, uma prior eterna, um abade, uma abadesa eternos dentro do sodalício da Ordem Terceira do Carmo, né? Então, a gente absorveu isso, né, desde então. E aqui, né, eu já tinha até falado já lá atrás, né, já tinha dado um spoiler desse slide, né? A nossa inspiração, né, uma vez que nós não temos um fundador, né, as nossas inspirações são essas, né? Santo Elias, à nossa esquerda, Santo Eliseu, à nossa direita, e Nossa Senhora do Carmo, né, ao centro, a Senhora do lugar, né? Notem, irmãos, eu coloquei aqui embaixo aqui o brasão da Ordem do Carmo, né, como vocês podem ver. No centro do brasão da Ordem do Carmo tem 3 estrelas, não tem? Tem a montanha ali, né, essa elevação que tem em marrom, né, isso aqui significa o Monte Carmelo.
né, as duas estrelas que nós temos em cima são Santo Elias e Santo Eliseu, e a estrela que está aí no Monte Carmelo, né, na parte de baixo, é Nossa Senhora do Carmo. Então tem esse simbolismo aqui no nosso brasão, né? Lá em cima nós temos uma mão segurando uma espada, né, que seria a mão, né, de Santo Elias, né, naquele capítulo com os profetas de Baal. E embaixo, né, nós temos ali uma inscrição, né? Depois eu vou passar para vocês esse slide, muito provavelmente deve estar difícil de vocês verem aí, né, porque está pequenininho, mas existe uma inscrição ali chamada Zelus Elato Sum Prodominum Deo ex Exército, né? Meu coração se arde de zelo pelo Senhor Deus dos Exércitos, é uma frase de Santo Elias, né? Tem esse simbolismo também, né? A nossa inspiração, né? E aí, irmãos, vamos lá, vamos andar um pouquinho na história, né? Então a gente estava ali em 1200 e alguma coisa, bem no comecinho de 1200. Vocês lembram que eu falei, né? Vem os cristãos, toma a Terra Santa, vem os muçulmanos, toma a Terra Santa e fica nessa dinâmica, né? Sempre conflituosa, de guerra, né? E aí, dentre essas situações, né, o Monte Carmelo, a Cidade Santa, ela foi tomada de novo pelos muçulmanos. E os carmelitas olharam para si mesmos e falaram: ó, sebo nas canelas, vamos correr vamos embora, né? Ou a gente fica aqui e é martirizado, ou a gente volta para a Europa, né? Dada a degradação da situação da Palestina. Eles resolveram, a maioria daqueles eremitas que estavam lá no Monte Carmelo, resolveram voltar para a Europa. Então, eles começaram a ocupar, né, ali a ilha de Chipre, entraram na Itália pela Sicília, né, começaram a ocupar o sul da França, né, e aí foram se espalhando ali pela Europa, né, retornando, né, a sua casa. Aí eu coloquei aqui embaixo aqui esse adesivo aqui, né, bem-vindo à Europa, né, mas não foi tão bem assim não, né, eles não foram bem-vindos na Europa, né, de forma alguma, foi muito diferente, né, a recepção deles não foi nada calorosa, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né. Eu trouxe para vocês aqui, irmãos, nesse slide, 3 dimensões que cada carmelita, teoricamente, teria isso em seu coração, em sua vivência, né? Que seriam essas 3 aqui: a dimensão peregrina, a dimensão eremítica e a dimensão mendicante. Cada carmelita, né, dentro do seu itinerário espiritual, né, ele traz isso dentro de si, né? A dimensão eremítica seria quando os carmelitas estavam lá, né, no Monte Carmelo, né, essa questão da solidão, essa questão da contemplação, essa questão da oração, essa questão da entrega, né? Então, o carmelita em si, ele traz essa dimensão, né, dentro de si. A dimensão peregrina, né, é saber que, se preciso for, né, nós vamos para outro lugar. Mais para frente, às vezes eu fico tentando falar e dar uns spoilers do que vem mais para frente, né? Mas vejam, irmãos, pessoas que estavam lá na Europa, peregrinaram para a Cidade Santa, viveram ali, formaram uma comunidade, peregrinaram de volta, que foi necessário, né? Então, essa questão da caminhada, se a gente for tentar traçar por um lado mais místico, por um lado mais espiritual, né, nós somos peregrinos nesse mundo, né? O tempo inteiro a gente está em constante peregrinação. E mendicante, né, daqui a pouquinho a gente vai ver o que é isso, né, eu vou falar para vocês, né, que seria mais uma questão voltada à pobreza, né, a gente não tem o nosso coração preso às temporalidades da vida, né, usufruímos dos bens materiais, mas nosso coração não está ali, né, então essa dimensão mendicante. Então sempre lembrem, né, carmelitas, né, sempre tem essa face peregrina, essa face mendicante, essa face eremítica.
Então, voltando aqui na nossa linha do tempo, né? Por que que os carmelitas eles não foram bem aceitos na Europa, né? Welcome to Europe, né? Que eu coloquei aqui. Porque em 1215, né? Então, olha só, a patriarca de Jerusalém morreu em 1214, né? Então a gente já sabe que havia uma regra que Santo Alberto de Jerusalém tinha deixado para os carmelitas. Em 1215, um ano depois da morte de Santo Alberto de Jerusalém, aconteceu um concílio em Latrão. E esse concílio de Latrão proibia que dentro da igreja se criassem novas ordens religiosas. E aí, assim, irmãos, vamos lá. Não é igual é hoje, né? Que o Papa solta um decreto, né? Alguma coisa lá no Vaticano, né? E o mundo inteiro está sabendo em questão de minutos, né? Imagina como que acontecia isso em 1200 e alguma coisa, né? Então, as coisas demoravam um pouco para acontecer dentro da igreja, né? Muito mais do que hoje, obviamente. Só que aí o que acontece? Quando esses eremitas do Monte Carmelo chegaram na Europa, falaram, opa, aqui não, meu querido, vocês estão indo contra uma determinação conciliar, né? O Concílio de Latrão proibiu a criação de novas ordens. Aí começou esse conflito. Não, mas não, a nossa regra de vida é anterior ao Concílio de Latrão. Começou essa discussão, essa perseguição, né? Eles não foram muito bem aceitos, né? Logo no início da caminhada deles, né? Só em 1226, com o Papa Honório III, é que a ordem recebe finalmente o reconhecimento papal. Então, vocês imaginam aqui, ó, 1215 a 1226, 11 anos, 11 longos anos, né, sofrendo, né, sendo perseguido, e muitas vezes, né, tendo a possibilidade de ser extinta, né, a ordem passou por um momento complicado, né, logo no seu início. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui para eu falar. Legal. Então, ó, 1226, Papa Honório, né, e 1247, o Papa Inocêncio IV, ele faz algumas alterações na regra de Santo Alberto. Então, vocês imaginam, né, Santo Alberto pegou e escreveu uma regra, né, voltada para pessoas que eram eremitas, eles viviam na montanha, né, alguns deles dentro de cavernas, né, eram os carmelitas das cavernas, né, alguns deles viviam dessa forma. E aí eles voltaram, né, para a Europa e estavam em um contexto completamente diferente, né? Como que isso iria se dar, né? Se a vida deles mudou de certa forma, né, a regra também necessitaria ser mudada. Então, o Papa Inocêncio percebeu essa necessidade e fez uma alteração na regra de vida dos carmelitas, né? Então, ele adicionou, né, um novo contexto para a Europa, né, adicionou mudança na forma de vida comunitária e a permissão, né, dos carmelitas, né, fundarem casas, né? Só voltando um pouquinho, irmãos, né, na história, né, eu me recordei de uma coisa aqui interessante, né, duas coisas, na verdade, que exemplificam muito bem essa questão da época feudal, né, quem estudou história deve saber muito mais do que eu, né, na época do feudalismo existia o senhor feudal, né, que muitas vezes esse senhor feudal estava ali num castelo, estava ali num palácio, estava ali em alguma edificação, né, e esse senhor feudal ele era responsável por manter, né, o seu feudo, né, em funcionamento, né. Então, diante dessa lógica, né, as pessoas que pertenciam a esse feudo chamavam o senhor do feudo como o senhor do lugar. Os carmelitas, lá no Monte Carmelo, né, quando recebem a regra de vida de Santo Alberto, a regra de vida, ela diz, né, a gente vai estudar isso de forma mais profunda, a regra de vida diz lá, né, que
deveria ser erigida uma capela em honra a Nossa Senhora, né, dentro daquele convento. E os carmelitas, né, falaram que aquela senhora daquela capela era a senhora do lugar também. Né? Muito bonito, né? Essa relação, né, com o feudo, né? Isso eu estava deixando passar. E outra coisa também, né, irmãos, que remete muito a essa fase, essa época da vida feudal, né, é a questão da vida fraterna, né, que se dizia assim, né, que os carmelitas viviam em obséquio de Jesus Cristo, né. Essa palavra obséquio, ela era uma palavra muito utilizada nessa época, né. Então, para a gente ver, né, essa relação da história do Carmelo também com a questão contextual da época, né, a questão feudal, né. Eu vou passar um pouquinho mais, então, aqui para frente, irmãos. O padre Danival entrou na nossa conferência aqui, padre, o senhor quer dar um oi para nós? Acho que não, será que ele está me ouvindo? A gente não te ouve, padre. Acho que está com o microfone fechado. Então, eu não sei se ele está com algum problema, eu vou continuar aqui, tá? Se o senhor conseguir destravar aí o microfone do senhor, o senhor pode me interromper aqui sossegado, tá bom? Irmãos, uma coisa interessante na época tardia, né, longeva, lá do Carmelo, lá na época medieval, é que não foram todos os carmelitas que se agradaram, né, que gostaram, que aprovaram essa questão da ordem carmelita deixar de ser uma ordem eremítica e se tornar uma ordem mendicante na Europa, né? Eu acabei nem falando isso, né? Quando os carmelitas eles voltam para a Europa, já existiam algumas outras ordens religiosas lá, né? Então a gente tinha ordens que tinham mosteiros, né? Como por exemplo a ordem de São Bento, os cistercienses e assim sucessivamente, né? Os agostinianos, né? E nós tínhamos ordens religiosas na igreja que eram ordens mendicantes, né? Como os dominicanos, como os franciscanos. Então, a Ordem do Carmo, ela deixou de ser uma ordem eremítica, quando ela chegou à Europa, ela passou a ser uma ordem mendicante, né? Ela adotou um estilo de vida semelhante à ordem franciscana e à ordem dominicana. Por quê, irmãos? Né? Eles começaram a viver, ser mendicante nessa época, né, era eles viverem da providência divina. Né? Então, toda a vida deles era sustentada a partir da providência divina, a partir de doações que eram feitas para aqueles frades. Né? E assim como também o era, né, para os dominicanos e para os franciscanos à época, né? E existiam, irmãos, dois grupos dentro da Ordem do Carmo que eles rivalizavam entre si. Um grupo que queria que a Ordem Carmelita permanecesse eremítica e também esse grupo também defendia que os carmelitas eles deveriam permanecer no Monte Carmelo, e um outro grupo de carmelitas que queriam, né, que endossavam o que havia acontecido de terem saído do Monte Carmelo e continuar, né, uma vida na Europa, dentro das cidades, sendo uma ordem mendicante. Esse grupo vivia em choque, né? Vivia em choque. Então nós vamos ver um expoente do grupo que queria que a ordem fosse mendicante, ficasse na Europa e se expandisse, e um expoente que queria o contrário, que a ordem ficasse no Monte Carmelo e continuasse uma ordem eremítica. O primeiro deles aqui, que eu vou citar, é São Simão Stock, né? Mais um santo aqui para ser citado na nossa linha do tempo carmelita, né?
São Simão Stock, em 1251, né, ele é partidário daqueles que gostariam que a ordem se expandisse pela Europa e continuasse sendo uma ordem mendicante. E diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas que a Ordem do Carmo vinha vivendo até então, né, São Simão Stock faz uma oração, né, pede para Nossa Senhora. Ah, um detalhe, São Simão Stock ele era o superior geral, né, da Ordem Carmelita nessa época aqui, de 1251, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né, e ele faz, né, orações a Nossa Senhora pedindo para que ela intervenha. E em sonho, né, Nossa Senhora aparece a São Simão Stock e diz, né, essas palavras, né, entrega o escapulário da Ordem do Carmo a São Simão Stock e diz essas palavras: recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, como sinal distintivo da minha confraria e selo do privilégio que obtive para ti e para todos os carmelitas. O que com ele morrer não padecerá o fogo eterno. Este é um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos e prenda da paz e da aliança eternas, com a promessa de especial assistência na hora da morte para aqueles que usar devotamente, né? Com o passar do tempo, o escapulário se tornou um patrimônio não só da Ordem do Carmo, mas também de toda a Santa Igreja, né? Antes, né, só um frade carmelita podia fazer a imposição do escapulário. Hoje já é possível, né, por ser um patrimônio da igreja, né, todos os padres, diáconos podem fazer, né, a imposição do escapulário. Olha só que bonito, né, irmãos? A intervenção de Nossa Senhora, né, no momento de dificuldade, a intervenção de Nossa Senhora na história da Ordem do Carmo, né? Então, pouco tempo depois, irmãos, eu vou passar aqui o slide, tá? Acho que tem alguém que está anotando ainda, estou vendo a irmã Simone ali. Vou passar aqui o slide, tá, irmã? Depois eu compartilho. Pouquinho tempo depois, o Papa João 22, né, ele teve uma visão sobre o privilégio sabatino. Que seria o quê, né? Além de todo esse apoio, né, de que Nossa Senhora livraria a pessoa, né, a pessoa que utilizaria o seu escapulário não padeceria, né, do fogo eterno, né, o Papa João 22, né, ele teve uma visão de que aqueles que morrerem utilizando o escapulário, se forem ao purgatório, Nossa Senhora viria retirar essas pessoas, né, esses devotos, esses seus filhos do purgatório no sábado seguinte à sua morte, né. E aí ele colocou, né, algumas condições aqui para receber o privilégio sabatino. Ou seja, isso nos diz muito bem de que o escapulário ele não é um amuleto, né? Então coloco o escapulário, agora eu sou a prova de bala, vou subir o morro lá no Rio de Janeiro e vou tentar Deus, né? Eu vou fazer qualquer... Não, de forma alguma, irmãos, né? Nós também, né, ao receber o escapulário, nós devemos fazer a nossa parte, né? E que seria isso, né? Condições para receber o privilégio sabatino: ter recebido o escapulário imposto pelo sacerdote, né, trazê-lo, né, consigo, ou a medalha que substitui o escapulário, morrer com ele, né, ou com a medalha, saindo deste mundo em estado de graça santificante. Né? Ou seja, se você for um tremendo de um demônio na vida, né, porque eu estou com escapulário, eu vou para o céu. Não, né? Não, irmãos. A gente precisa sair em estado de graça, né, para que isso aconteça, né? E aqui, irmãos, eu vou expor para vocês, né, um outro expoente, né, o que pensava de forma contrária a São Simão Stock, né, que foi um outro prior geral, né, chamado de Nicolas de Narbonne, né. Ele escreveu, né, um documento, né, chamado Ígnea Sagita, ou Flecha Flamejante, né, na tradução, que lamenta o declínio dos carmelitas de suas raízes e faz um chamado para que os carmelitas retornem às suas origens, né, contemplativas, origens do deserto.
Esse documento, Ígnea Sagitta, ou Flecha Flamejante, ele está integralmente lá na nossa ferramenta de formação online, tá bom? Eu coloquei lá no Google Drive, lá, ele está lá bonitinho, quem quiser ter a curiosidade de ler um pouquinho mais profundamente, né? A gente, vocês podem se aprofundar um pouquinho mais. E aí, irmãos, olha só que coisa interessante, eu coloquei aqui em 1291, né? Então, nós temos aqui o prior Simão Stock, o prior Nicolas de Narbonne, que veio um pouco depois, né? Cada um representa um dos lados da guerra aqui, né? Um querendo ser eremita do Monte Carmelo, voltar às origens, o outro querendo ser mendicante e ficar na Europa, né? Graças a Deus que esse lado aqui ganhou. Por quê? Porque em 1291 o reino de Jerusalém caiu por completo, né? Ele foi completamente tomado pelos muçulmanos, né? Então imaginem se eles estivessem ainda no Monte Carmelo, né? Na nossa Ordem do Carmo, nós não estaríamos aqui, né? Conversando, né? A Ordem do Carmo não estaria presente no mundo inteiro. E aí, irmãos, né? Os carmelitas nesse momento perderam todo e qualquer contato com sua casa original, né? Só que aí eles começaram esse lado místico, né, começou a aflorar, né? Nós saímos do Carmelo, mas o Carmelo não saiu de nós, né? Essa é a grande diferença, né? Para os carmelitas, nós não precisamos de um lugar, né, para ser carmelita, nós o somos, né? Então, essa diferença, né, foi algo essencial, muito legal mesmo, né, na história. E um pouquinho antes de 1391, né, o provincial da Catalunha escreveu um livro, né, muito bonito, né, chamado O Livro da Instituição dos Primeiros Monges, né, uma coleção de documentos. Esse livro da Instituição dos Primeiros Monges também está lá no nosso Google Drive, né? Então, se vocês forem fazer a formação online lá do Poço Lantado, ela está disponível lá para vocês também estudar. Por que é interessante esse livro, irmãos? Porque esse provincial da Catalunha, ele, durante a escrita desse livro, ele insiste em Elias, né, como sendo um inspirador da Ordem do Carmo. Ele traz um monte de doutrina ascética, né, da vida carmelita. Ele explica vários elementos da vida carmelita também, e aí, irmãos, ele traz para nós um paralelo daquela imagem. Lembra que eu mostrei para vocês? Eu vou voltar aqui. Ele traz um paralelo dessa imagem aqui, ó, a imagem menorzinha desse slide, ele descreve nesse livro que existe uma relação entre essa pequena nuvem e Nossa Senhora. Né? É interessante, se vocês pegarem a história lá atrás, né, de Elias falou, não vai chover nessa terra enquanto eu não mandar. Né? Então a terra estava seca, todo mundo passando por uma situação extremamente difícil. E quando, né, passou esse episódio dos profetas de Baal, né, Elias pede para que seu discípulo vá ver, né, se está chegando a nuvem, né, e aí, em um determinado momento, o discípulo volta e fala, olha, tem uma nuvem lá longe, do tamanho da palma de uma mão, que ela está chegando. Aí Elias vira e fala, vai lá falar para o rei que está vindo uma chuva, né, vai chover, vai vir uma tempestade. E esse provincial, né, o Felipe Ribot, quando ele escreve esse livro, né, a Instituição dos Primeiros Monges, ele fala que Nossa Senhora é justamente essa nuvem que veio trazer essa chuva de graças na vida da humanidade que estava seca, precisando da graça de Deus. Né? Ele faz esse paralelo, né? É muito bonito. Né? Então, quem tiver interesse de fazer a leitura, ou tiver tempo, né, esse livro ele está disponível lá no nosso Google Drive. Tá bom? E aí eu vou continuar aqui com a nossa história. Né? Nós tivemos aqui no século XIV e no século XV, né, uma ascensão e um declínio, né, da Ordem Carmelita. Né?
A ascensão é assim, ó, nós temos Pedro Tomás, né, como legado papal lá no Patriarcado de Constantinopla, né, São Nuno, né, que é esse que está aqui nessa ilustração aqui, ele lutou pela independência de Portugal, né, então nós temos, assim, vários frades, né, que entraram nas universidades e se tornaram extremamente influentes, né, dentro do catolicismo, né, da religião da época, né. Só que, né, tudo que sobe desce, né, a nossa vida é essa eterna montanha-russa, né. Houve também, né, uma situação de declínio, né, da Ordem do Carmo, e não só da Ordem do Carmo, mas também de toda a igreja, né, nessa época, né. Primeiro, houve a peste negra, né, algo que estima-se que levou 200 milhões de pessoas a peste negra, né, nós estamos aqui vivendo uma pandemia, né, da Covid-19, né, lá existiu também isso, né, esse evento, né. Existiu o cisma do Oeste também, né, que em 1417, existiam três papas na igreja, né, e também a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, né, foram momentos, assim, complicados na história da humanidade, né, na história da igreja. E aí, para piorar, irmãos, né, em 1432, o Papa Eugênio IV, né, ele pegou a regra da Ordem do Carmo e ele deu uma modificada, ele deu uma relaxada na regra, né, relaxando as abstinências de carne, permitindo os freios para se moverem mais, né, livremente. E isso teve uma consequência, um pouquinho mais para frente a gente vai ver disso. Né, essa ação, né, fez com que o próprio foi um dos fatores da reforma do Carmelo, né? Eu vou mudar aqui de slide. Aí nós temos aqui um novo personagem da nossa história, né? O prior, né, da Ordem do Carmo, um prior geral chamado João Soré. Ele é, nos dias atuais, beato da igreja, né? O beato João Soré, ele fez uma reforma no Carmelo muito grande, né? Ele tinha um ardor missionário muito grande. Na época ali, mais ou menos de 1450, um pouquinho antes, né? As pessoas que viviam próximas aos conventos do Carmo, né? Elas começaram a fazer. Deixa eu aprovar aqui a entrada. Pronto. Essas pessoas elas começaram a beber dessa espiritualidade carmelitana, né, e não pertenciam à Ordem do Carmo ainda, né. Então a gente tinha aí a figura das beguinas, das manteladas, né, que tem na nossa regra, que aparece aí na história, né. E essas são justamente as pessoas, muitas vezes os donatos também, né, eles pegavam seus bens, eles doavam para o convento carmelita, o franciscano, o dominicano, e começavam a viver ali aquele contexto daquela espiritualidade, né? E aí, a primeira ordem terceira, ela surgiu a partir da ordem franciscana, de São Francisco de Assis. E o beato João Soré, ele viu esse exemplo e solicitou também ao Vaticano, né, à Santa Sé, que os leigos que estivessem, de certa forma, ligados aos conventos carmelitas, pudessem ser organizados de tal forma a se tornar uma ordem terceira. E aí foi justamente isso que aconteceu, né? Nós temos um amor muito grande pelo beato João Soré. Se não fosse ele, nós também não estaríamos aqui. Né? Ele criou, né, formalmente a Ordem Terceira do Carmo, né, com a bula, né, recebendo uma bula papal chamada Cum Nulla, né, que diz assim, né, foi emitida pelo Papa Nicolau, né. Aliás, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu coloquei aqui, ó, a nossa bula Cum Nulla. Só um detalhe também, irmãos, não foi só a Ordem Terceira que o beato João Soré criou, ele também criou a Ordem Segunda, né, então
Ele foi o grande responsável pela expansão aí da Ordem do Carmo, né? Então, a bula cum nulla, ela diz da seguinte forma, né? Visto que nenhum grupo de fiéis, sob qualquer forma de religião, pode organizar-se sem autorização do Sumo Pontífice, olha que interessante, né? Todo grupo de fiéis precisa ter uma aprovação, né, do Sumo Pontífice, né? E para os grupos de religiosas, virgens, viúvas, beguinas, manteladas ou outras formas particulares que vivem sob o título da proteção da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, ou que no futuro assim queiram viver, não pareçam bem sem a aprovação da autoridade apostólica. Nós, pelas presentes letras, decretamos que para a recepção, modo de viver, admissão e proteção das supracitadas, a ordem, o mestre-geral da mesma e os priores provinciais gozem e usem dos mesmos idênticos privilégios concedidos à ordem dos pregadores e à ordem dos eremitas de Santo Agostinho, de modo que as sobreditas virgens, viúvas, beatas e manteladas vivam em continência e honestamente guardem o jejum e façam todas as demais coisas, como soem fazer, de acordo com seu regulamento e estatutos, que ninguém por isso ouse infligir ou contradizer essa nossa Constituição. Se, contudo, alguém cogitasse contrariá-la, saiba que incorreria na ira de Deus Onipotente e de seus santos apóstolos Pedro e Paulo. Dada em Roma, São Pedro, no ano de 1452, da encarnação de Nosso Senhor, no dia 7 de outubro, sexto ano do nosso pontificado. Olha só que interessante, né? A gente tem um documento papal, né, emitido pela Santa Sé, que nos permite, que nos dá razão, que nos autoriza, que nos permite viver, ser grupo, formar grupo, né, ter continuidade. Né? Por isso que eu falo para vocês, irmãos, sempre, nós não somos uma pastoral, nós não somos uma irmandade, nós não somos um grupo devocional, né? Nós somos uma ordem religiosa devidamente instituída pela igreja com documento papal, né? Então procurem as irmandades que são assim, procurem as pastorais que são assim, né? Nada contra, irmãos, mas é um pouquinho diferente, o negócio é um pouquinho mais intenso, né? E aí, irmãos, vamos lá, né? Agora nós vamos chegar aqui, né? Nos séculos XV e XVI, né? Nós temos aí, o que acontece, né? Um fenômeno, né? O descobrimento, né, das Américas, né? Acho que tem o microfone aberto. Oi, Padre Danival, o senhor quer falar alguma coisa? Querido Davi, eu peço para me retirar, porque vou agora presidir a Santa Celebração. Quero dar um abraço a todos. Depois eu vou acompanhar, se você vai mandar para nós a gravação, eu vou acompanhar o resto da gravação, tá? Vou celebrar agora a missa por todos nós. Tá ótimo, reze por nós, Padre. Deus abençoe e fica com Deus, viu? Então vou retomar aqui, né? A Ordem do Carmo, ela começou a se expandir a partir do momento que nós tivemos aí as grandes navegações, né? Então, a Ordem do Carmo entrou no Brasil também, né, por essa expansão, né, das grandes navegações. Eu não sei se está interferindo o barulho aí para vocês, começou a chover para dedéu aqui em casa, então se tiver, está interferindo o barulho para vocês, não? Tá bom. Senão eu coloco o fone de ouvido aí, talvez melhore. A Ordem do Carmo, ela começou a se expandir a partir desse movimento, né? Então ela foi para a África, ela veio para a Europa, para a América, né? E aí, lá na nossa ferramenta de formação online, né, tem um capítulo específico da expansão da Ordem do Carmo aqui dentro do Brasil, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, né, porque tem muito pormenor, mas lá na ferramenta de formação vocês conseguem visualizar isso lá. Vamos aqui, irmão, né? Vamos falar agora de outra santa, grande santa do nosso querido Carmelo, Santa Teresa de Jesus, né? A Teresona, como muitos conhecem, né? E a gente tem a Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, né? Que é a Teresinha de Lisieux, que a gente, praticamente toda a igreja católica tem uma imagem dela, né? Essa aqui é a outra, é a Teresona, né? É a Teresa de 1500, lá de trás. Na época dela, irmãos,
existia umas bizarrice, né, que Deus que me perdoe falar isso, mas Santa Teresa de Ávila viveu em um momento, né, onde, deixa eu autorizar uma entrada aqui, Santa Teresa de Ávila, a grande bizarrice, né, que acontecia na época de Santa Teresa de Ávila era que haviam conventos com centenas de freiras lá dentro, né? Isso já é uma coisa uma situação meio estranha, meio inusitada, né? Os conventos, eles costumam ter uma quantidade reduzida de irmãs, né? Mas haviam conventos que tinham centenas de pessoas. E além disso, indo além disso, dentre essas centenas de pessoas, existiam classes sociais dentro do próprio convento. Então, por exemplo, se eu sou uma freira abastada, eu podia receber os meus convidados na minha cela, eu comia tudo do bom e do melhor, eu tinha pessoas que me serviam dentro da minha cela, enquanto do lado tinha uma pessoa, né, que passava fome dentro do mesmo convento, né, por não ter acesso a esses bens. Olha só que coisa. Isso é impensável, né, nos dias de hoje, mas isso acontecia na época de Santa Teresa. E aí, Santa Teresa sempre teve esse ideal, né, de falar assim, ó, eu quero voltar, né, trazer o Carmelo para suas origens de novo. Muito provavelmente Santa Teresa foi influenciada pelos escritos, né, do Nicolas de Narbonne lá, né, o Ígnea Flamejante, né, a flecha flamejante, né. E aí Santa Teresa, ela apenas aos 39 anos de vida dela, né, que ela entra, né, por Carmo, né, de maneira definitiva, né. Nós iremos estudar com mais profundidade os escritos de Santa Teresa no segundo ano da formação dos votos simples, tá bom? Então aqui não cabe, né, a gente fazer esse estudo profundo, mas sim fazer uma citação a respeito dela. Ela escreveu alguns livros, né, dentre eles o livro da vida, o caminho da perfeição, o castelo interior, né, as fundações, que é onde ela conta as fundações dos mosteiros que ela reformou, né, do caminho descalço, né. E em 1562, né, foi criado o primeiro mosteiro da Reforma Teresiana, o Mosteiro de São José em Ávila, né. Esse é um marco aí, né, da vida, né, da história do Carmelo. E aqui nós temos também, né, um contemporâneo dela, né, que é São João da Cruz, né, que também ajudou, só que Santa Teresa fez a reforma no ramo feminino e São João da Cruz no ramo masculino dos carmelitas, né. São João da Cruz, ele era poeta, escritor, né, então ele escreveu, né, escritos como A Noite Escura, Cânticos Espirituais, Chama Viva de Amor, são escritos lindos, profundos, místicos, né, e de difícil compreensão também, né, não é todo mundo que consegue, né, ler e absorver esses escritos de forma fácil, né. Nós iremos estudar os escritos de São João da Cruz, né, de forma mais profunda no último ano da formação dos votos simples, né, lá no terceiro ano. Bom, então, eles, né, Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, né, eles são considerados um dos maiores trabalhos da mística, né. Ambos são doutores da Igreja e oferecem em seus escritos uma análise detalhada dos requerimentos, armadilhas e estágios para a jornada de formação e união mística, né, usando símbolos e temas carmelitas. Eles ensinam muito que, por exemplo, a nossa vida é um processo. Então, Santa Teresa fala que à medida que a gente vai entrando num castelo, entrando em diversas moradas, né, a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus. São João da Cruz fala que esse processo se dá a partir da subida de uma montanha, né, que seria a montanha do Monte Carmelo, né, e a meta final, né, de todo cristão, de todo carmelita, é a sua própria divinização, né, a união com a Santíssima Trindade, né. Então nós vamos estudar, né, com muito carinho, né, esses escritos deles, né. Depois da morte, né, de ambos, né, de Santa Teresa, que morreu em 1582, e São João da Cruz, que morreu em 1591,
o movimento, né, que eles fundaram, né, se separou da Ordem Carmelita, criando a Ordem Carmelita Descalça. Né? A gente já falou em formações anteriores, né, que nós somos calçados, né? Nós não somos descalços, nós somos carmelitas da antiga observância. Aí eu coloquei até um comentário aqui, né, os escritos de Santa Teresa influenciaram outros santos, né, como São Francisco de Sales, São Vicente de Paula, né, e muitos outros membros da escola francesa de espiritualidade. Aqui no século XVI nós temos outra pessoa, outra santa, outra figura, né, que é Santa Maria Madalena de Pazzi. Né? 3 anos após a morte de Santa Teresa de Jesus, né, ela entrou no Carmelo de Florença, na Itália. Né? E ela também escreveu muita coisa para a gente, não só escreveu, né, mas ela também, durante os êxtases dela, né, imagina assim, irmãos, haviam situações onde ela entrava numa oração tão profunda, e Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz também tinha esses êxtases, né? Eu acabei não citando, mas durante os êxtases dela, algumas irmãs sentavam do lado dela e anotavam aquilo que ela estava falando, aquilo que ela estava vendo, aquilo que ela estava sentindo, e alguns desses livros são esses aqui. Infelizmente, a gente tem pouca coisa escrita de Santa Maria Madalena de Pazzi em português, né? Pouquíssima coisa, né? Então, quem sabe aí mais para frente a gente corre atrás e lança algum livro, né, de Santa Maria Madalena de Pazzi. Em 1666, teve um irmão chamado Lourenço da Ressurreição, né? Tem até o ícone dele aqui, né? Ele conseguiu pegar as ideias de Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz e compilar essas ideias, né? Porque eram livros extremamente complicados, difíceis, né? E ele conseguiu dar uma facilitada, né, nesses escritos. Esse livro, A Prática da Presença de Deus, também está lá no nosso Google Drive, né? Eu coloquei lá para a gente, né? Quem que tiver tempo, né, de estudar ele um pouquinho mais profundamente, né, está disponível também. E no século XVII houve uma reforma no Carmelo, né, da antiga observância, né, já o lado que permaneceu, ele começou a ser reformado também, mas ele não virou um outro Carmelo, né, que é conhecida como a reforma de Touraine, dava ênfase em uma liturgia bem celebrada, né. E aí, irmãos, né, vamos lá, tudo que sobe desce, tudo que sobe desce, aqui vem mais uma coisa para descer, né. O Papa, né, Inocêncio XII, em 1699, ele emitiu uma bula chamada Cum Alias. Nessa bula, ele condenava o quietismo e o semiquietismo, né? Ele fez com que os próximos 2 séculos, né, a igreja enxergasse a espiritualidade como algo de forma mais ativa, né? E a espiritualidade carmelita ela foi meio escanteada, né? Então, a mística carmelita ela ficou relegada a um ambiente de mosteiro, então perdeu-se muito, né, da presença da mística carmelitana nos meios, né? E aí começam a surgir devoções, né? Não sei se vocês sabem, mas a devoção da Sagrada Face e a devoção do Menino Jesus de Praga são 2 devoções que nasceram no Carmelo, né? Então, é algo que nos é proposto, né? Ter essas 2 devoções, elas são especificamente devoções carmelitas, né? Surgiram essas devoções no século 17. Na verdade, aqui é 17, tá, irmãos? Aqui eu esqueci de colocar um Vzinho aqui, né, nesse slide, né? Ele tá como século 12. Ah, não, Papa 12. Papa Inocêncio 12. Relaxa, viajei aqui. Vamos lá. Século 17. Nos séculos que vieram depois aí, né, século XVII, século XVIII, século XIX, o Carmelo produziu mais santos pelos seus atos heróicos do que por seus escritos místicos.
E um exemplo disso são as 16 carmelitas descalças de Compiègne, na França, que ofereceram suas vidas para restaurar a paz da Igreja e do Estado. Elas foram guilhotinadas em 1794, durante a Revolução Francesa. Não sei se vocês conhecem essa história. Lá na nossa ferramenta de formação online, tem um filme. Eu coloquei um filme inteirinho, de quase 2 horas, que conta a história dessas carmelitas. E aí o que acontece, né? Elas foram acusadas, né, de agir com fanatismo, né? E aí elas foram julgadas e condenadas ao martírio. E uma coisa muito bonita que tem nesse filme é que tem aquele canto Veni Creator, né? Elas saem, né, de lá da onde elas foram julgadas, elas entram numa espécie de uma carroça, né, e levam elas até para serem guilhotinadas, e elas vão cantando esse hino da igreja. E aí imagina assim, 16 pessoas cantando o mesmo hino. E aí cada uma delas vai sendo guilhotinada. E aí essa voz vai ficando cada vez menor, menor, menor. Até que a última delas, que era a priora do convento, foi guilhotinada também, e aí acabou, né, esse canto, né? E aí isso é retratado nesse filme, e esse filme está lá na nossa ferramenta de formação online. É lindo, né? Então eu passei, inclusive, né, um exercício para que nós fizéssemos, né, a respeito desse episódio, né, do martírio das carmelitas de Compiègne, que deram a sua vida, né, pela palavra, né, pelo seu testemunho, né. É muito lindo, gente. O filme é bem antigo, ele está numa qualidade reduzida, mas vale a pena assistir, tá bom? Aí a gente entra aqui no século XIX, né, falando um pouquinho de Santa Teresinha do Menino Jesus. Em 1897, né, Santa Teresinha morria, né, no Carmelo de Lisieux, na França, com a idade de 25 anos apenas, né. Sua bibliografia, chamada História de uma Alma, rapidamente capturou, né, os corações de todo mundo, né. Então, eu já avisei para vocês, né, Santa Teresinha do Menino Jesus, nós iremos estudar um dos módulos nosso, né, nós iremos estudar Santa Teresinha já esse ano, né, então leiam o livro História de uma Alma, né, eu já mostrei a capa para vocês, lá no Google Drive tem, se alguém não tiver ainda, me avisa, né, que eu tenho a cópia digital, eu passo para vocês, tá bom? Uma coisa interessante, né, que vale citar aqui é que Santa Teresinha ela lutou contra um movimento filosófico de sua época chamado jansenismo, né? O jansenismo era justamente um movimento da igreja, um movimento filosófico que falava que Deus era aquele Deus lá do Êxodo, né? Você errou, eu vou te destruir, né? Aquele Deus tirano, aquele Deus sem misericórdia, né? Aquele Deus pesado, né? Santa Teresinha, com seus escritos, justamente veio revelar, né, uma face amável, uma face carinhosa de Deus, né? Então a gente vai estudar isso ainda esse ano, né, em uma das nossas formações. Irmão Estácio, quer falar alguma coisa, irmão? Pode falar. Não estou ouvindo, irmão. Não, foi engano, perdão, irmão, foi engano, aqui apertei sem querer, perdão. Tá bom, sem problema. Uma contemporânea de Santa Teresinha do Menino Jesus é Santa Elizabeth da Trindade, né? Ela viveu na França também, no Carmelo de Dijon, aos 26 anos, né? Deixando cartas e notas. Uma coisa interessante, irmão, se vocês pegarem o Catecismo da Igreja Católica, na parte que se refere à Santíssima Trindade, tem um trecho de um escrito de Elizabeth da Trindade. Né? Olha só que bonito, que profundo, né? Elizabeth da Trindade, eu não me recordo quando é que a gente estuda ela, eu acho que vai ser no primeiro ano da formação de voto simples, tá?
Depois vocês procurem na internet, né? Existe um escrito dela, um poema dedicado à Santíssima Trindade, que é lindo, maravilhoso, né? Vale a pena ler, né? Ele é curtinho, né? E demonstra, né, a entrega, né, a intimidade, né, que ela tinha com Deus, né? Outra santa aqui, agora já no século XX, né, Teresa dos Andes, né, ela faleceu com apenas 20 anos. Ela tem uma história muito bonita também, né? Em algum momento a gente não vai estudar ela de forma profunda, mas em algum momento a gente volta, né, a falar um pouco da vida dela, né? Ela é chilena, né? Ela entrou para o Carmelo super jovem e ela, no leito de morte, ela fez os seus votos religiosos, né? Antes de falecer, né? Muito bonita a história dela, né? O meu afilhado foi lá no Chile e me trouxe uma lembrancinha dela. Irmão Alex, quer falar alguma coisa, irmão? Não sei se você está falando, irmão Alex, está mudo. Eu tenho os quatro filmes dela traduzidos em português. Se os irmãos quiserem, eu posso disponibilizar aí o link, tá bom? Eu não entendi, irmão. Você tem o quê dela? Os 4 filmes da Teresa dos Andes. Filme? Tá. Filme? São os 4 volumes, os 4 filmes traduzidos em português. Maravilhoso, irmão. Depois eu vou querer sim, por favor. Tá ok, tá bom. Tá bom? Desculpa, tá? Imagine, irmão, sem problema. Pode interromper e contribuir, né? Faz parte. Ótimo. Então, irmão, na hora que o irmão Alex compartilhar esses vídeos com a gente, eu me comprometo a converter eles, colocar eles no YouTube e disponibilizar na nossa ferramenta de formação online, tá bom? Vamos lá, século XX, mais 2 figuras aqui, né? Agora são 2 pessoas que foram vitimadas pelo nazismo, né? 2 santos. Nós temos aqui a figura embaixo, né? A Edith Stein, né? A irmã Simone Damasceno, ela conhece bem, né? Fenomenóloga, né? Ela era judia e ela se converteu lendo os escritos de Santa Teresa de Ávila na casa de um amigo. Olha só que interessante, né? Ela se converteu de uma forma tão radical, né, que ela não se contentou só em, não vou ser católica de banco, né? Ela, de maneira radical, ela abandonou tudo, né, e entrou no convento, né, se tornou monja, né? E por ela ser descendente de judeu, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi vitimada, né, ela morreu, né, no campo de concentração em Auschwitz. Tito Brandsmann passou por uma história semelhante, né, o beato, né, Tito Brandsmann, ele era um carmelita holandês, responsável pelos jornais, né? Ele era muito ligado aos grupos midiáticos de sua época, né? E o que acontece, né? Quando um regime ditatorial ele entra no poder, né? Uma das primeiras coisas que o regime ditatorial faz é pegar a mídia para si, né? Para poder fazer propaganda de si mesmo como algo bom, né? Enganando as pessoas. E Tito Brandsmann foi justamente, né, aquele que se opôs, falou não, né, vocês estão errados, né, e essa oposição ao regime nazista, né, ele acabou sendo perseguido e morreu num campo de concentração e dá show, né. Essa história dele é muito bonita. Nessa semana, né, ele é beato atualmente na igreja. Nessa semana que passou, o segundo milagre dele atribuído a um padre que estava muito doente, e assim, por causa da intercessão do beato Tito Brandsmann, esse padre foi curado, esse milagre foi reconhecido pela Santa Sé, então a qualquer momento, né, Tito Brandsmann se tornará santo, né, será elevado aos altares, né, mais um santo para a Igreja Católica.
Ele deixou muitos escritos também, e infelizmente, né, o Beato Tito Brandsma não possui uma boa bibliografia em português, né, a gente tem essa necessidade, muitos dos escritos dele está escrito em holandês, né, em alemão, então é bastante complicado. Eu não sei se é verdade, tá, eu ouvi isso de um frade, né, que Santa Edith Stein, né, ainda estava escrevendo o seu livro, A Ciência da Cruz, quando ela foi para o campo de concentração. E no caminho, dentro do trem, né, quem assistiu, né, alguns relatos, né, sabem que os judeus eles ficavam tudo espremidos dentro daqueles trens, indo até os campos de concentração. No caminho dentro do trem, ela terminou, né, de fazer essa redação do seu livro, né, e ela jogava as páginas pela janela, né, para que alguém pudesse resgatar esses escritos, né. Não sei se isso é verdade, tá, irmão, mas se for, é algo muito bonito. O Beato Tito Brandsma, irmãos, ele escondia pedaços da partícula do sagrado, né, corpo de Nosso Senhor dentro da sua caixinha de óculos, né, para poder transmitir, né, a fé para aquelas pessoas, a esperança para aquelas pessoas que lá estavam, né, sendo subjugadas, né. É uma história linda, né. Nós teremos oportunidade de falar mais a respeito desses santos, né, posteriormente. E aqui, para finalizar, irmãos, o nosso encontro de hoje, né, nós temos 3 doutores na igreja que são carmelitas. Olha só que legal, né? São poucos os doutores, né? Um doutor da igreja, ele é aquele que é reconhecido pela sua doutrina, pelos seus escritos, por aquilo que ele deixou de legado dentro da igreja, né? E nós temos aqui 3, né, doutores da igreja, né? O primeiro deles, São João da Cruz, né, foi declarado doutor da igreja pelo Papa Pio XI, em 1926. O segundo deles foi Santa Teresa de Ávila, que foi declarada doutora da igreja, né, pelo Papa Paulo VI, em 1970. E a última delas, né, dos doutores, foi Santa Teresinha do Menino Jesus, que se tornou doutora da igreja, né, a mais jovem, a terceira carmelita, né, e a terceira mulher também a receber essa honraria, né. Além as 3 mulheres que são doutoras da igreja, é Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Catarina de Sena, né, são as 3 doutoras da igreja pelos seus ensinamentos, pelos seus escritos, né. Irmãos, consegui fazer a formação em 1h30, certinho, bonitinho, né, como eu havia proposto, né. O mês passado a gente demorou bastante, porque falar de liturgia das horas não é nada fácil, né, é um tema muito complexo, né, infelizmente a gente não conseguiu. Eu vou abrir agora para vocês aqui, quem quiser comentar, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fique à vontade. A irmã Águida já levantou a mão aqui, irmã, pode falar. Não, eu tava colocando aqui no chat, irmão. Desculpe, bateu sem querer, tá? Tô colocando aqui no chat. Mas você vai colocar uma pergunta no chat? Não, vou fazer só um comentário mesmo, tá ok? Tá bom, tá ótimo. Perfeito. Vem aqui. Marinete, pode falar, irmã, fica à vontade. Irmão, Santa Teresinha foi declarada doutora por qual Papa? Do Papa João Paulo II. Em 97 era o pontificado dele. Quando que a gente vai fazer, em que ano? É esse ano que a gente vai ler o livro dela, O Caminho de Perfeição? Na verdade, o Caminho de Perfeição é de Santa Teresa de Ávila. Sim, é esse ano? Não, o Caminho de Perfeição é no 2º ano dos votos simples. Esse ano nós vamos ler a História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu estou confundindo. Então já tem que começar a ler? É bom, porque senão fica apertado depois, né? A gente, quem puder, deixa eu pegar ele aqui. Eu tô com ele aqui atrás, aqui, só um segundinho. É que ele não é muito fininho, né? Aí, se a gente for ler e fazer uma Lexio Divina, aí vai demorar mais ainda. Mais ainda.
Ó, esse livro aqui, ó. Então eu já coloquei esse livro, né, para vocês aí. Eu tenho essa versão digital, então vocês podem usar. Fiquem tranquilos, né? Quem não tiver dinheiro para comprar não vai ser por conta disso, né? Tá, então já pode iniciar a leitura a partir agora de junho, então, né? Pode sim. Só, se não me engano, nós vamos falar dele setembro ou outubro, é um dos 2 meses, tá bom? Que a gente vai comentar a respeito dele. Obrigada, irmão. Por nada, irmã. Sabe, gostei muito da formação, foi fantástica. Ela falou da Santa Teresinha do Menino Jesus. O livro dela é tão gostoso de ler, quando você vê, você já praticamente terminou o livro, que ele é uma leitura tão gostosa. E o padre Paulo, ele fez uma formação esses dias, tanto que eu assisti ela, falando de Santa Teresinha, falando dos segredos de Santa Teresinha, e ele usou o livro, né? É uma coisa muito bem feita, muito bem elaborada, sabe? Isso aí, irmão. Muito bom. Irmão João, quer falar alguma coisa? Eu queria, assim, eu gostei muito. Aí eu queria, assim, perguntar, eu já posso retirar, porque eu tenho que dar a janta para os meus idosos? Pode, irmão, fica à vontade. Então, tá, então, agora só é pergunta, né? Isso, agora só pergunta, algum comentário, algum aviso, né? Só isso. Tá bom, tá. Vai com Deus, irmão. Tudo de bom, viu? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Irmão, assim, eu fiz o comentário, né, Naí, mas eu quero dizer assim, quão profundo foi esse ensinamento, né? A gente conhecer, né, as raízes, né, desde o início, a partir da palavra de Deus, né, como tudo isso surgiu, né, e como o senhor colocou desde o início lá, irmão Davi, que não houve um fundador, né, que não houve assim, mas houve as referências, né, de Santo Elias e tal. Então, quão profundo é a história, assim, eu, assim, estou realmente me aprofundando, né, buscando, assim, as leituras, né, a partir das formações, consegui acessar lá o site, né, da formação, achei quanto está maravilhoso, né, todas as formações. Eu sei que o nosso tempo ele é muito corrido, né, não é fácil a nossa vida de leigos, né, que nós temos família, trabalho, né, mas a gente faz o esforço de realmente buscar esse aprofundamento, porque é necessário que a gente possa conhecer, né, ter esse conhecimento realmente, para que nós possamos, assim, nos sentir pertença disso, né, pertencer, né, vivenciar essa espiritualidade, porque se a gente não tem esse conhecimento, a gente não busca realmente ter essa pertença, né, desse comprometimento. Então, assim, para mim, os 3, né, eu realmente sempre foram referência como santos, né, mesmo antes de eu conhecer, assim, a história do Carmelo, eu conheci a história do Carmelo muito superficialmente, mas me interessou mais por causa, né, de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e São João da Cruz, que eu já li livros, né, os livros. Então, sempre foram santos que fizeram parte, né? Com certeza já me traziam essa espiritualidade, né? Eu já vivenciava sem mesmo ter esse conhecimento mais profundo, assim, do Carmelo. E quando alguém me disse assim para mim, você conhece a história de Santa Teresinha? Eu falei, conheço superficial, ainda não conhecia, né, algum tempo atrás. E aí ela disse, procure conhecer, porque ela é uma das santas que você deve pedir a intercessão dela. E eu não entendi, né? E nesse dia, eu cheguei da faculdade, né, e eu dou aula, e era muito tarde, mas mesmo assim eu fui buscar realmente a pesquisar, né? E falei, mas por que Santa Teresinha? Eu nunca tive um contato, né? E tal, assim, com Santa Teresinha, ainda mais com outros santos. E aí eu comecei a ler, né? E aqui eu fui lendo, varei a madrugada lendo. E aí, quando chegou num determinado ponto, é isso que eu quero colocar, o que Santa Teresinha mais, assim, me tocou. E aquilo foi como, assim, uma flecha na minha alma quando eu li que ela disse para Jesus que ela queria ser o amor.
o amor na igreja. Gente, isso assim, foi assim, no meu coração, algo tão forte naquele momento daquela leitura, eu falei, não, né? Eu mesmo assim, falei, não, isso é muito profundo, não é fácil ser amor, né? E a partir desse dia eu comecei a buscar realmente esse conhecimento, né? A partir deles, né? Santa Terezinha e Santa Teresa e São João da Cruz. Então, eu estou assim muito feliz de poder estar participando, né, dessa formação, né, dessa caminhada, né, da igreja. Eu sei que eu preciso melhorar no sentido de realmente ter mais tempo, porque não é fácil, como eu falei, a nossa vida, né, de trabalho, e principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, não é fácil, né, mas quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar junto com todos, né, de estar participando, de estar tendo esse conhecimento maior. Obrigada, irmão Davi, né, muitas vezes a sua paciência, o seu amor, que o senhor coloca lá no nosso grupo, olha, está lá, né, as formações estão lá e tudo mais, mas muito obrigada. Ótimo, irmã. A intenção justamente de começar aqui esse estágio de formação falando da história do Carmelo é justamente essa. Se você chegar para algum descendente de italiano, por exemplo, né, e perguntar, de onde que você é? De onde que sua família é? Né? Aí o descendente de italiano vai falar, olha, meu avô veio num navio de não sei quando, ele era lá da Sicília, e aí ele vai dar detalhes, né, da história daquela família, né? E a gente, enquanto carmelita, a gente também precisa, né, ter esses detalhes, né, da nossa história, né? A história nos ajuda a nos identificar, né, como grupo, como ordem religiosa, né? Isso é muito importante. Tem uma irmã chamada Alcileide, né? Ela está com a mão levantada. Você quer falar, irmã? Pode falar, fica à vontade. Exato, irmã Linete. História é identidade. A irmã Alcileide quer falar, irmã? Tá mudo aqui o seu... Isso, agora sim. Boa noite, paz e bem. Boa noite. Então, falando aí um pouquinho do que a nossa irmã Águida falou, nós somos daqui de Manaus, participamos da mesma comunidade São Pedro, e comungo do mesmo, que ela partilhou há pouco, eu sempre conversava com ela a respeito, por não conhecer também quem era, na verdade, Nossa Senhora do Carmo, já iniciando a partir daí, né? E as histórias dos santos que foi aproximando um pouco mais de Nossa Senhora do Carmo, né? E da questão da devoção. E aqui em Manaus tem 2 casas, mas eu ainda cheguei a conversar com as irmãs, mas não tinha a ordem terceira até então, isso foi há 3 anos atrás. E quando eu soube que estava iniciando esse trabalho aqui, em Manaus, né, na nossa região norte, como você mesmo disse logo de início na formação, é a primeira cidade da nossa região que está iniciando esse trabalho, e eu louvo a Deus e agradeço, porque eu digo que são os meus santinhos, né, que estão sempre comigo nas intercessões, que eu aprendi a amar através de filmes. Quando você falou que tem um filme aí que está disponível, eu já amei, digo, já vou assistir, porque é o que eu acompanho bastante, né? Padre Pio também é minha paixão, assim como São Francisco e os demais carmelitanos, como Santa Teresa d'Ávila, como foi citado agora há pouco, Santa Teresinha do Menino Jesus, eu amo de paixão, devido às rosas, o carisma do amor. Eu sei que não é fácil, não é, mas a gente precisa trabalhar constantemente essa virtude, porque só assim somos também capazes de perdoar nossos irmãos e nos perdoar também. Então é isso, eu agradeço muito pela formação de hoje, foi gratificante, eu fiquei maravilhada com tudo que você partilhou no dia de hoje, tá bom? É a primeira vez que eu também me prontifico a falar, mas porque realmente o conteúdo, assim, me deixou muito encantada. Aí eu não tinha como ficar em silêncio, tá bom? Parabenizo aí pelo seu belo trabalho, pela sua disponibilidade de nos ensinar. Você tem um carisma muito grande, muito bacana, assim, que deixa a gente mergulhar realmente aí no amor de Cristo, na devoção, nesse caminhar que nós estamos iniciando aqui, né, na terceira ordem. Obrigada, só tenho a agradecer a você e a Deus. Obrigada. Amém.
eu só peço, né, não só para você, irmã, mas para todos aqui presentes, né, rezem por nós, né, isso que é importante, porque você vê, às vezes a gente está aqui dando risada, batendo papo, conversando, mas só Deus sabe os leões que a gente tem que matar todo dia para poder disponibilizar isso para vocês, né? Então, a gente faz com todo o amor do mundo, né? Só nos confiamos às suas orações. Sempre que puderem, rezem uma Ave Maria, né, por nós, né? A gente agradece. Alguém mais quer falar? Sim, obrigada. O irmão Alex está com a mão levantada também, quer falar? O irmão Douglas também está com a mão levantada. Ô, irmão, tudo bem, irmão Davi? Só assim, agradecendo, né, por esse tema e também pela formação da história da história do Carmelo, né? E também dizer também que a nossa fraternidade, né, o nome da nossa fraternidade foi Santa Teresa, né? Santa Teresa d'Ávila, né, que a gente ainda vai oficializar com a missa que a gente vai programar, né? E aí, só para enfatizar, né, essa questão do nosso título aqui, que graças a Deus nós estamos conseguindo aí, aos troncos e barrancos, conseguindo continuar, né, nas formações. Tá certo, irmão? Obrigado, tá? Tá ótimo, por nada. Irmão Douglas, quer falar? Irmão, eu só queria compartilhar, eu fui até ali, quando a irmã estava falando, até eu sair para ir buscar, né, eu lembro quando, até eu já partilhei isso com você, quando eu comecei minha caminhada atrás, né, em busca vocacional, em busca de uma ordem terceira, e eu cheguei na Ordem do Carmo, a mais próxima para mim aqui seria São José dos Campos, né, na época é o que estava estruturado para poder estar me recebendo. E aí eu conversei com a esposa do irmão Vicente e o irmão Vicente, né? E aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você quer mesmo entrar para a Ordem do Carmo? Então eu vou pedir para você, se possível, você adquirir um livro, você lê esse livro. Se o que tiver escrito lá, você sentir que serve para você como sua vida, como regra de vida sua, seja bem-vindo à Ordem do Carmo. E aí ele me passou esse livro aqui, que é ao redor da fonte, né, que vai explicar a regra ponto a ponto, né, que é justamente essa origem, né, que o irmão trouxe hoje. Então, só que o interessante que eu falo, né, tudo de Deus é muito perfeito, né, eu li o livro, mas muita coisa eu não entendia, porque eu não conhecia a história, esse contexto histórico. Então, quando o irmão começou a falar, muita coisa do livro foi se esclarecendo para mim, né? Então, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a sua dedicação, seu esforço. Sei que não é fácil a rotina, né, na correria, e você ainda conseguiu um tempo para preparar essa formação tão maravilhosa para a gente. Obrigado. Obrigado também por não me deixar desistir, viu? Obrigado mesmo pela fidelidade. Eu queria só, encerrando, compartilhar. Hoje eu terminei o meu texto, né, com o brasão carmelita, que o irmão mandou para mim, da Ordem Terceira, e está aqui guardadinho, o Padre abençoou hoje para mim, e se Deus quiser me der perseverança, usaremos ele no hábito quando lá chegarmos. Amém, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Esse livro Ao Redor da Fonte, nós iremos usar, ele vai ser a base da nossa formação sobre a regra de Santo Alberto. Tá? Então, não se preocupem, não corram atrás de comprar, ele vai estar lá na nossa, não ele inteiro na íntegra, mas a grande parte dele nós vamos utilizar na formação de Santo Alberto, que vai ser ou em setembro ou em outubro, né? Eu não me recordo muito bem, né? Mas vocês vão ver lá, quando entrarem na formação, tem um item lá. A irmã Débora está com a mão levantada e o irmão Célio levantou também. Então, a irmã Débora pode falar, e aí depois o irmão Célio fala. Eu queria também dar um testemunho, né, que antes de eu chegar na Ordem Terceira, eu conheci um pouco do Carmelo, foi através de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus. Foi através do livro Caminho de Perfeição e o livro da Vida. Então, assim, antes mesmo de chegar na Ordem Terceira, já tive aquele, né, antegosto, né, do que a espiritualidade do Carmelo. Então, eu sou muito grata, né, a Santa Teresa, né,
e por ter me conduzido e ter chegado, né, até a Ordem Terceira. E depois veio Santa Teresinha do Menino Jesus também, que é uma devoção que tem um tio muito próximo, que tem uma capela na casa dele, de Santa Teresinha, e todo ano tem a missa votiva no dia de Santa Teresinha, mas eu não conhecia a fundo a história, né, de Santa Teresinha, vim a conhecer depois, também através do seu livro História de uma Alma, que eu vou reler agora com muito carinho. Então, eu gostaria de estar testemunho, né, da intercessão desses santos do Carmelo, né, que de alguma forma rezaram para que a gente estivesse aqui hoje, né, fazendo essa formação e também integrando a vida, né, da família carmelita. É isso, irmão. Tá ótimo. Deus abençoe, irmão. Parabéns pelo caminho e pelo seu sim, né? Amém, irmão. Amém a nós todos. Irmão Célio, pode falar. Tá mudo o seu telefone, irmão. Tá me ouvindo? Agora sim. Boa noite a todos e salve Maria. Gostaria de saber se nós vamos estudar e conhecer sobre aquela santa, Santa Irmã Miriam de Jesus Crucificado. Ela é uma das grandes santas também do Carmelo, né? Não, pelo que eu lembro da trilha de formação, não tem nenhum momento onde a gente vai estudar ela especificamente, mas a gente pode colocar depois, né? Pensem assim, nós vamos passar, o carmelita ele não para de se formar nunca, né? A gente tem 5 anos de formação, né, até os nossos votos perpétuos, e depois a gente tem a formação permanente, né? Essa formação permanente continua aprofundando textos, espiritualidade dos santos, espiritualidade da igreja, e ela com certeza pode ser abordada em um desses encontros, né? Mas pela trilha de formação eu não me recordo dela estar presente, não. Sim. No YouTube sempre é colocado alguns santos carmelitas, já cheguei a ver, assistir alguma história de alguns deles, né? Sempre publicam alguma coisa sobre eles, sobre santos carmelitas. Verdade. Irmão Alexandre, quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Falando de santo carmelita, eu lembrei de uma vez ter visto um vídeo, tem uma santa não, ela está em processo de beatificação, ela é aí da Minas Gerais, ela é do Carmo também, da Ordem Carmelita, uma das fundadoras do Carmo, agora não sei qual cidade de Minas, sei que tem uma. Eu acredito que seja uma irmã aqui de Pouso Alegre, irmão. Ela é priora do Carmelo aqui de Pouso Alegre, só que eu não me recordo o nome, está em processo. Eu acho que ela é conhecida como Mãezinha do Carmelo, não é isso? Isso mesmo. Isso. Isso aí. É aquilo que desde o início eu falei, né, gente? Carmelo é a escola de santidade, né? Existem outras escolas dentro da igreja, né? A escola franciscana, a escola beneditina, e assim sucessivamente, né? A escola salesiana, né? Como o irmão Douglas ali, ele é bastante ligado aos salesianos. São escolas de santidade. O Carmelo é uma das mais belas, né? Quando você tiver a oportunidade de ir, por exemplo, a Mogi das Cruzes, né, ou então lá na Basílica, se Deus quiser, que é onde será o nosso encontro aqui dos irmãos dispersos lá no fim do ano, quando você entra na igreja, você olha para o céu, você vê Nossa Senhora do Carmo, né, com o escapulário assim, e ao redor dela um monte de santos, né, então você consegue identificar ali Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, é a coisa mais linda. E é isso mesmo, né? O Carmelo é uma escola de santidade, né? Fabrica santos, né? Então que a gente possa pertencer a isso, né? Primeiro, antes de mais nada, abraçar essa história, né? Essa história é nossa. Eu quero fazer parte dessa história, né? Quero que um dia, né, a gente seja lembrado daqui a 200 anos, né? Olha lá, tinha uma irmã Marta lá em Manaus, né? Irmã do Carmelo, né, de Manaus, né, irmã Terceira, né,
e assim sucessivamente, né? A gente pertence a isso, né? Se a gente tem tantos santos que nos deixaram escritos e pela sua vida, imagina o quanto de santos anônimos, né, que não tem no Carmelo do Céu, né? Quantos conventos, quantos irmãos terceiros, quantos frades, né, vivenciaram, né, esse período de santidade. A igreja não reconhece eles, né, pelos seus feitos, mas mesmo assim eles estão no céu, né? Por isso que existe a festa de todos os santos, né, que é celebrada lá em novembro, né? Porque é para fazer a lembrança, a memória de todos aqueles santos que porventura estão no céu e não são lembrados, né? Pela igreja, né? E quantos carmelitas devem ser contados entre estes, né? Então, é uma bênção, irmãos. Eu fico muito feliz e grato, né, de poder pertencer a essa família e de saber que vocês estão nesse caminho também. Nossos últimos avisos aqui, né, nosso próximo encontro será no dia 27 de junho, né, às 17 horas, também domingo, né, mesma coisa. Nós iremos falar de Santo Elias e Santo Eliseu, né. Acessem a ferramenta de formação, né, e volto a falar, acessem a ferramenta de formação. Se vocês acessarem todos os dias 10 minutinhos, não vai precisar chegar no fim do mês e acessar 3 horas, 4 horas, 5 horas, entendeu? Porque lá tem bastante texto, tem filme agora, vocês vão ver lá, né? Tá bem mais interativo, né? Além dos textos, tem muito filme agora, né? A gente continua rezando a liturgia das horas todas as quartas às 18, né? Quem quiser entrar, fiquem à vontade, né? Quem não puder também não tem problema, a gente sabe que está bem no horário de trabalho, né? De vocês às vezes, né? E no site lá da ferramenta de formação, como eu já falei, né? A respeito das Carmelitas de Compiniere, no dia 25 e dia 26 de junho, né, eu propus lá no site para que a gente faça uma atividade com relação à questão de mártire, né? Então, lá no site tem uma atividade lá, se você chegar nessa atividade antes do dia 25, faça a atividade e deixa ela guardadinha com você. No dia 25 a gente vai discutir, 25 e 26, a gente vai discutir esse ponto, né, fazer essa atividade, né, todo mundo junto aí no grupo do WhatsApp. Tá bom? É só isso, irmãos. Muito obrigado por vocês terem participado, né, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, né, rezem sempre por nós, né, e a gente continua aí, estamos à disposição. Qualquer coisa, né, é só chamar. As irmãs de Manaus, que vão participar do reforço de liturgia das horas, né, não esqueçam, terça-feira, 9 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Aí elas já estão com o livro, né, eu vou entrar numa conferência com elas para ensiná-las a manusear o livro de forma melhor. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus, né, eu vou parar a gravação aqui, tudo de bom para vocês. Até o nosso próximo encontro. Amém. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós. Salve Maria. Salve Maria. Amém. Salve Maria. Amém, irmãos. Salve Maria. Boa semana para todos. Tudo de bom. Salve Maria. Salve Maria. Boa noite. Boa semana, irmão. Salve Maria. Até logo, irmãos.